É trazer muita funcionalidade, por exemplo, para um paciente que passou por uma queimadura, que teve uma retração tecidual. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao AraCast, o podcast do Instituto Ara. Sou Andréia Baraldi, diretora e fundadora da instituição. E hoje, em mais um episódio, eu venho trazer uma convidada para desbravar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre o mundo da fisioterapia dermatofuncional, a nossa coordenadora, doutora Raquel Volpi. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre esse universo que eu sou tão apaixonada e que o Instituto abraçou. Doutora, eu queria começar contigo pelo básico. Vamos lá, falar um pouquinho da tua formação acadêmica, por onde você transitou nesse processo de formação. Então, eu sou fisioterapeuta formada há já algum tempinho aí, né? Em 2011 eu me formei. Junto com a fisioterapia, eu fiz um curso de massoterapia também. Então, sou bem apaixonada pelas técnicas manuais. Foi como eu iniciei dentro da fisioterapia, nos atendimentos. E eu queria um pouco mais. Daí, fiz a especialização em fisioterapia dermatofuncional, que é a área conhecida como todos da estética, né, dentro da fisioterapia, com, lógico, um olhar da funcionalidade, e também fui para a saúde da mulher, que é uma segunda área reconhecida como especialidade da fisioterapia. Juntei essas duas atualmente, onde eu atuo com estética íntima, e também em decorrência do meu mestrado, que foi em fisioterapia, na linha de pesquisa de sexualidade feminina. Então, o mundo da mulher, desde a estética até o tratamento pélvico, a obstetrícia, é uma paixão minha. E como é que você foi parar na parte acadêmica? Como é que você começou? Então, minha mãe é professora, minha irmã é professora, então eu tive muita influência da família, tanto na escolha da fisioterapia, como também na escolha de seguir na docência. Eu sempre eu admirava isso nelas, né? A minha mãe era professora de escola pública, então, de química. Então, eu ajudava a corrigir prova, sabe? Coisas assim que fez parte da minha infância. E eu, durante a faculdade, eu fui monitora de anatomia, então eu já tinha, assim, essa vontade de ensinar, de interagir com os meus colegas, de conversar, né, de grupo de estudo. E daí eu pensei, bom, o que eu vou fazer para seguir nessa profissão também? Porque a docência é uma possibilidade de atuação, né, nas diversas profissões, inclusive na fisioterapia. E daí eu fui buscar o mestrado para me capacitar, para me formar como professora. E isso, sem dúvida nenhuma, abriu assim, a porta para desenvolver principalmente essa atuação de sala de aula e coordenação. Quando você fala em sala de aula, teu processo inicial foi dentro, então, de centros universitários? Centros universitários, também aula em pós-graduação, eu ministro cursos livres, né? Então, esse é o universo até de congressos, palestras, toda a minha jornada, até mesmo quando eu era monitora de anatomia, havia ali já uma, digamos assim, vontade, um dom, que dizem, né? Porque isso vem da tua família. Mas o mestrado me formou principalmente para ter essa desenvoltura, né? De construção de uma aula, né, de começo, meio e fim, de diálogo com os alunos, de desenvolvimento de material científico, e isso me colocou tanto em palco de congressos, apresentação de temas livres, palestras, mas principalmente sala de aula. Isso eu sempre gostei muito. E como é que você optou como é que foi o teu caminho dentro da dermatofuncional? Quando a gente fala de fisioterapia, a gente fala muito da parte de recuperação, de acompanhamento, pilates, feridas, enfim. Ortopedia em geral. Como é que você foi para uma ramificação que não é tão popularizada dentro da físio? Certo. Então, realmente foi uma grande influência familiar. A minha mãe, além de química, ela é esteticista. E minha irmã, além de nutricionista, ela também é esteticista. Então, a gente tinha... Desde os 13 anos de idade, eu recepciono pessoas para o atendimento, né?
Principalmente conduzindo até elas. Então, eu cresci vendo aquele zelo, aquele cuidado com a pele, né? Minha mãe sempre foi muito da cosmeta, eu digo que é a esteticista raiz, sabe? Aquela que coloca a mão, aquela que tem o toque bem desenvolvido. E até pela química, ela entendia muito sobre cosmeto. E esse universo me interessou demais. Mas eu queria algo mais. Assim como minha irmã, que é mais velha, né? Ela viu essa vontade de aperfeiçoar a clínica que estava sendo desenvolvida pela minha mãe. Ela foi para a nutrição. Eu também pensei, como que eu posso acrescentar neste meio, nesta clínica? E daí eu busquei Começou, a então, fisioterapia. como um negócio familiar. Familiar, total. Inclusive, continuou durante a minha formação. Eu fiz a massoterapia, que era uma formação mais curta, para já atuar. E com a formação foi quando eu assumi realmente os atendimentos de estética. E a minha irmã foi para nutrição. E a minha mãe se aposentou, digamos assim. Ela falou que ela só ia dar os pitacos dela, mas a gente continuou trabalhando juntas até hoje, né? Às vezes eu chamo minha mãe para ser modelo dos meus cursos, porque assim ela sempre agrega com aquele conhecimento que vem de antigamente e que ainda é válido, sem dúvida nenhuma. Claro, uma pessoa que tem muito caso clínico sempre Sim, tem uma posição bacana. Exato. Mas assim, a fisioterapia não veio só por causa disso. Eu sempre quis cuidar das pessoas, sabe? A fisio tem muito isso. A fisio tem a reabilitação, reintegrar o indivíduo à sociedade, respeitando essa funcionalidade, né? Trazendo ação, entende? Movimento. E a dermatofuncional, ela não é muito conhecida até pela sociedade quanto a uma especialidade da fisioterapia. A maioria, quando fala fisioterapia, pensa naquela fisioterapia da dor no joelho, né? No pós-cirúrgico de coluna, né? Pensa um pouco mais nisso. Criou-se muita visibilidade na fisioterapia respiratória após a pandemia, né? Então, algumas especialidades são reconhecidas pela sociedade. A dermatofuncional é uma ainda que é conhecida como uma fisioterapia estética, mas não é bem assim. A gente consegue trazer muita funcionalidade, por exemplo, para um paciente que passou por uma queimadura, que teve uma retração tecidual. A parte de reparo tecidual, de cirurgia plástica, ou até mesmo de cirurgia bariátrica, são públicos bem específicos, mas que a fisioterapia consegue trazer essa reabilitação da pele, mas que se conecta a outros tecidos do nosso corpo e que isso, consequentemente, tem que ter uma harmonia para a pessoa fazer as suas atividades de vida diária. Então, isso me interessou muito e, por isso, eu decidi pela fisioterapia. Era isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala da fisioterapia dermatofuncional associada ao atendimento da fisio raiz, vamos se chamar assim, o que você tem mais de procura em consultório? Qual que é a demanda? Em que ponto a fisio agregou nesse teu processo junto aos atendimentos? Em várias coisas, né? Então, a primeira coisa que eu vejo que a fisioterapia, a formação, constrói dentro da estética, da dermatofuncional, é essa visão da função, do dia a dia, dos testes, né? De questionar a essa pessoa o quanto que aquela queixa impacta no seu dia a dia, né? Pode ser uma queixa única estética, pode ser, por exemplo, uma celulite, em que a paciente não está satisfeita com a aparência da região glútea. Beleza, né? Mas isso pode trazer um impacto social, limita ela a fazer as atividades dela sociais, por exemplo, aqui em Florianópolis, no litoral, colocar um biquíni, se expor, ou ir um passeio de barco, ou também colocar uma roupa mais justa de academia, e isso impacta na atividade física. Então, a gente tem essa visão muito do que é o além, não só a queixa do relevo, mas principalmente o impacto que traz isso na vida como um todo, né? Outras questões, por exemplo, lipedema. Lipedema é um assunto que está super em alta hoje.
né? Para quem não sabe o que é lipedema. Então, lipedema é uma disfunção do tecido subcutâneo que tem muita influência hormonal, geralmente afeta a região glútea, a região de coxa, mas braços. Também panturrilha. Graus mais avançados afeta braços também. Ela é resistente ao emagrecimento, então muita gente confunde com obesidade, mas tem um fator genético muito grande. Traz um relevo irregular parecido com a celulite, mas está com a manifestação dor ao toque, fadiga de membros muito relevante. E isso é uma visão muito que a fisioterapia tem, da sintomatologia, do tratar da dor, do quanto que isso é impactante no dia a dia dessa paciente, né? Então, a gente visa muito trazer conforto para o paciente. Então, recursos diversos que estão presentes na estética também, mas na fisio-orto, por exemplo, uma técnica manual de drenagem linfática pode tratar, né, um edema pós-cirúrgico de joelho, mas também é super importante essa técnica manual para aliviar a retenção hídrica, a fadiga, o cansaço, essa dor no lipedema. Né? Ela também pode estar no pré- e pós-operatório de cirurgia plástica. Eu estou te dando um exemplo de uma técnica básica da fisioterapia que a gente aprende geralmente no segundo ano da graduação, mas que, lógico, ela é aperfeiçoada e ela é colocada num olhar bem criterioso quando se tem uma especialidade, por exemplo, na dermatofuncional. Perfeito. É muito comum, eu vejo, quando a gente conversa com alguns físios, né, que procuram pela dermatofuncional, eu vejo que eles não conseguem associar essa técnica com essa função. Uhum. E é muito comum eles acharem que a estética, ela é um meio fútil. Sim. Então, é nesse aspecto que a gente traz, como uma associação. E a dita futilidade, ela traz muito conforto para o paciente. Porque Sim. muitas das esse é o que realmente pesa na vivência dele. E o profissional que realmente está capacitado para isso, ele consegue trazer esse conforto. Com certeza, eu concordo com o que você fala. Até dentro da fisioterapia, outras especialidades veem a dermatofuncional, às vezes, com um olhar, assim, de ser uma especialidade fútil, desnecessária. Não, mas a gente tem coisas mais relevantes para tratar. E eu acho, inclusive, que o lipedema, por exemplo, que está hoje sendo muito falado por causa do avanço dos estudos, do entendimento do que está trazendo uma visibilidade muito grande para a atuação do fisioterapeuta dermatofuncional. E eu concordo que não tem essa necessidade de ficar justificando baseado numa dor de lipedema, porque, afinal de contas, uma satisfação com o relevo da pele também pode trazer um impacto, uma dor sentimental, uma dor que não é física, mas, né, emocional, algo que barra a evolução daquele ser. Então, para mim, é muito clara a relevância dessa especialidade. E para que a gente tenha quebrado assim, essa área de futilidade, para que a gente consiga mostrar realmente essa relevância, os profissionais divulgando mais essa área, né? Como a gente está fazendo aqui. Isso é muito nobre, na verdade. Eu acho que isso ganha impacto na sociedade como um todo, não contribui só para fisioterapeutas que pensam em fazer uma especialidade de dermatofuncional. Reforça o nicho, né? E para que a gente consiga ter essa quebra, eu acho que é a construção de um bom atendimento. E para também ter um bom atendimento, precisa de uma boa qualificação. O profissional tem que estar apto para um começo, meio e fim. Uma boa avaliação, né, para eleger objetivos e, consequentemente, técnicas que podem ser lá da base da fisioterapia, mas que são colocadas de forma adequada para aquele indivíduo, né? De uma forma de um plano de tratamento individualizado. Isso traz o prestígio. Eu concordo contigo. E eu tenho uma frase que até puxa um gancho para
para a próxima pergunta, para o próximo assunto, que eu falo sempre, tecnologia é com físio. Equipamento é com físio. E a gente estuda muito isso. E eu queria te perguntar, hoje, quando a gente fala em tecnologias de mercado, até uma recentemente, até te comentei que foi apresentada, porque quando a gente trabalha com a estética avançada, tem tanto equipamento. Muitos. Tem tanta coisa. E aí, a professora lá falou para nós que teríamos uma aula com radiofrequência fracionada. Isso. Eu tenho certeza que muita gente não conhece essa técnica. Por exemplo, essa. Mas, além dessa, quais são as técnicas que vocês trazem muito forte de equipamentos que eu acho sensacional, principalmente quando a gente fala de tratamentos e harmonização corporal? Ótimo. Concordo plenamente que fisioterapeuta tem um domínio das tecnologias, né? Por quê? Porque a gente tem na formação a biofísica, a bioquímica, né? A gente tem a eletrotermofototerapia bem desenvolvida. E a realidade é que inovações, elas vêm no mercado, obviamente, por causa de um apelo comercial também, mas elas sempre vêm aperfeiçoadas. Mas a tecnologia bruta, digamos assim, a radiofrequência, ela é a mesma, uma onda eletromagnética, desde a convencional até uma fracionada ou até mesmo um body tight, que é uma técnica de radiofrequência interna, com cânula, que os cirurgiões usam em associação, por exemplo, com uma lipoaspiração. O que eu estou querendo dizer é que é um mercado muito atrativo para compra de tecnologias, porque realmente a cada 6 meses vem uma coisa sensacional aí sendo lançada. Concordo com você sobre a radiofrequência fracionada. Ela é hoje uma das tecnologias mais faladas, tanto nacionalmente como internacionalmente, falando assim de congressos renomados. É uma tecnologia que traz muito resultado. E é incrível como eu conheço poucas pessoas que atuam. Que conhecem e que atuam. Não, que atuam menos ainda. Concordo. Não é um equipamento tão barato para se investir de cara no início de carreira. Ele é um equipamento em que tem um valor agregado, né? Por isso também tem um custo um pouco elevado, mas que traz resultados bem significativos. Mas quando eu estava falando para ti sobre a radiofrequência, a tecnologia bruta, por exemplo, ultrassom. Ultrassom é ultrassom, uma onda, né, sonora que traz efeitos mecânicos no tecido. Só que isso pode ser aplicado num ultrassom plano de baixa intensidade ou de alta intensidade, focalizado, macrofocado, microfocado. Então, veja que tudo que eu falei agora foi uma evolução. Então, toda vez que é lançada uma nova tecnologia, a gente tem que entender o que tem ali por trás, né? Qual é o mecanismo de ação, e isso vem muito lá da base do que é aprendido na graduação. Mas a especialização, ela vem justamente para entender essas novas tecnologias, essas altas tecnologias, né? Então, o ultrassom microfocado também é uma super tecnologia que traz resultados maravilhosos e que o fisioterapeuta tem muito domínio dela. Eu acho muito legal, porque quando a gente fala de equipamentos, na harmonização, inclusive, até trago muito sobre equipamentos com outras pessoas, porque o pessoal se apega muito ao básico da parte injetável. Isso. E esquece a potência que é a tecnologia. Concordo. Quando tu fala em tecnologia, Raquel, qual é o equipamento aquele que tu tem um lugarzinho assim no teu coração que tu gosta muito? Eu acho que se minhas alunas assistirem, elas vão falar, meu Deus, se a Raquel não falar radiofrequência, é o ó. Por quê? Porque radiofrequência foi o tema do meu TCC de graduação. Radiofrequência foi uma tecnologia desenvolvida há algum tempo. A radiofrequência mesmo, radiofrequência convencional. Convenhamos assim, eu tô falando aí, que eu lembro que na época de graduação, quando eu estava na graduação, minha mãe comprou uma radiofrequência. E era uma das primeiras lançadas no Brasil. Então, a gente está falando aí de uns 15 anos atrás, tá? Então, quando lançou, foi uma coisa muito inovadora. Por quê? Não tinha nada até então que tratasse tão efetivamente a flacidez de pele.
tá? Não tinha nada. Microcorrentes é muito bom, é uma corrente elétrica subsensorial que é muito utilizada para feridas hoje, mas que antigamente era uma das únicas coisas que tinha para dar uma estimulada ali no tecido, em produzir colágeno. Agora, a radiofrequência tem esse objetivo, neocolagênese. E eu sou apaixonada pela radiofracionada, como você comentou também, porque foi a evolução e ainda tem muita coisa por vir. Por exemplo, nesse último congresso que eu fui internacional, eles colocaram muito sobre a eletroestimulação facial, muscular, com eletrodos estáticos associada à emissão de radiofrequência. Isso é uma coisa que ainda não está sendo muito falada no Brasil. Apesar de que, Andréia, o Brasil ele é referência em beleza e em estética. Nós temos muitas coisas boas aqui. A gente tem esse dom de olhar e trazer harmonia, né? Então, de avaliar muito bem, de fazer uma proposta de tratamento muito bom. E a gente tem boas tecnologias. Mas, quando se fala em alta tecnologia, geralmente é europeia ou americana. Então, nesse último congresso que eu fui, eles trouxeram isso. Então, eu acredito que daqui a pouco isso vai ser bem falado. Não sei ainda te dizer se é algo positivo, se é algo negativo, mas pensando em mecanismo de ação, apelo, objetivo de melhorar produção de colágeno, trazer firmeza da pele, trabalhar a musculatura para também garantir contorno de face, é uma coisa bem inovadora e, quem sabe, promissora. Eu acho muito legal tudo isso que a tecnologia tem para nos trazer. E eu sempre falo para todo mundo que eu converso, de tanto de ex-alunos ou professores, a tecnologia associada à parte injetável... É o sucesso. É sucesso, gente. Então, se tem uma dica que eu posso dar, associem tecnologia com injetáveis. É inevitável que hoje as pessoas estão com muito interesse nos injetáveis, né, Andréia? É porque é rápido. Exato. A população, ela quer resultados imediatos. E isso, ok. Só que grande parte dos nossos alunos falam o quê? Eu tenho percebido que a gente entrega o que é esperado com os injetáveis, mas depois de um tempo eu tenho necessidade de tratar a pele. Tem muitos injetáveis que tratam a pele também. Sim. Mas, digamos assim, em questão de toxina botulínica para um efeito, né, de minimizar as rugas, a gente sabe que isso tem uma certa durabilidade. E aquilo, não adianta botar toxina e não fazer nada. Não fazer nada. A gente precisa também melhorar a textura da pele, né? Porque chega numa determinada idade em que uma pele flácida, a aplicação de toxina botulínica não vai ficar tão bom. Tu sabe que isso é algo que acontece muito na clínica escola. Sim. A paciente chega, a gente aplica a toxina botulínica, ela tá com os pezinhos de galinha ali. Aplica, relaxamos o músculo, o que acontece? Flacidez. Flacidez. Não, mas ficou. Não é sobre a ruga, não é sobre o músculo, é a flacidez. E é difícil de entenderem. E é difícil. E, na verdade, a gente está conseguindo, com essas turmas que estão com esse interesse em tratar a pele, colocar aí no mercado profissionais com essa visão, né? Porque quando a gente trata a pele, é um resultado mais duradouro. É um resultado de terapia pró-aging, que a gente chama hoje. Não anti-aging. Não tem como barrar. Não tem como tem só falar como gerenciar, assim. gente. Exatamente. Então, o pró-aging é o envelhecer saudável, é o envelhecer tratando a pele, né? E isso envolve muita coisa do olhar do profissional. Envolve, inclusive, a instrução de beber água, de ter uma boa alimentação, de fazer uma atividade física regular. Envolve também a gente ver a expectativa em questão do resultado. Às vezes, existe uma programação de em 2 meses eu tenho o casamento da minha filha, eu preciso estar super bem. Aí, talvez o injetável vai suprir aquela demanda para aquela expectativa. Mas, se o objetivo é rejuvenescimento, sem dúvida nenhuma, as tecnologias, a cosmetologia avançada, né? Essa visão integrada é o que vai garantir satisfação de médio a longo prazo. A gente brinca até na clínica escola, que a gente fala assim, como é que você quer estar daqui 10 anos? Isso. Tu acha que se você continuar só no fluxo da toxina, vai dar certo?
Então, é uma demanda real de mercado, a conscientização do paciente. Com certeza, com certeza. Alinhar expectativas com promessas é um sucesso. Né? Então, isso é conversado, é planejado, e daí, sem dúvida nenhuma, a gente atingindo os resultados, a gente vai ter até uma boa propaganda da fisioterapia dermatofuncional ou daquele profissional em si, né? Vai ter, daí, consequentemente, um giro, né, de conversas. Olha, fui naquele profissional e foi sensacional. Né? Estou consciente de que eu estou tratando a pele, estou sentindo essa diferença. E daí, assim, outros pacientes virão, com certeza. E eu queria falar agora contigo sobre um movimento novo, vamos dizer assim, que é um movimento que veio do ano passado para cá, que foi o acórdão do COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia, que liberou para os profissionais da fisio a aplicação de toxina botulínica. Perfeito. Quando a gente fala em toxina botulínica, a gente tem, inclusive, na instituição, uma qualificação de toxina, que a gente preza muito pela base, desde a base anatômica, planejamento, intercorrência. É muito necessário que a conscientização desse público também para cursos que realmente capacitem eles é extremamente importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento da qualificação. Como é que ela foi pensada? Perfeito. Então, isso já é um grande diferencial da qualificação do Instituto ARA, né? Tem o reconhecimento, a aprovação do COFITO. E isso é super importante para o profissional da fisioterapia. Tá? Porque existe a fiscalização hoje e, então, tem que estar até para uma conduta ética dentro das normas do que o nosso conselho define. E até quanto a isso, nós elaboramos um super projeto, né, garantindo aquilo que era exigido pelo COFITO, mas muito mais. Sim. Né? Porque a gente preza muito por essa segurança prática, né? Uma boa aplicabilidade e uma boa supervisão nos nossos cursos. Então, basicamente, o curso de toxina ele foi estruturado para ter uma boa base da anatomia. O fisioterapeuta ele entende muito sobre músculo, Andréia. E a toxina botulínica tem esse objetivo de atingir musculatura, né? De ter ali um efeito de paralisação. E assim a gente tem, por consequência, essa base de musculatura. Só que, sem dúvida, a gente precisa reforçar, né, o conhecimento, fazer uma boa revisão de quais são os músculos, os principais de atuação da toxina botulínica, né? Dentro da qualificação, o foco principal é a dermatofuncional. Então, a principal aplicabilidade é na região facial, né? Mas também temos outras disfunções que ganham o mercado, né, da toxina, como a hiperidrose, o excesso de sudorese, tá? Existem artigos que já estão muito interessantes, com resultados significativos na psoríase, em cicatrizes hipertróficas queloidianas, na rosácea. Então, que é também muito foco da dermatofuncional, essas disfunções, essas doenças de pele. Tá? Então, a gente tem toda essa base anatômica bem aprofundada e depois vem a parte da avaliação da pele também, com esse olhar de que a toxina vai entregar o objetivo, mas muitas vezes a paciente tem manchas senis, por exemplo, manchas que vêm com o envelhecimento ou com a exposição solar. Então, a gente já dá uma boa ideia do que seria uma avaliação dentro da fisioterapia dermatofuncional com esse olhar estético, para que seja possível raciocinar em associações. Sim. E não só a toxina, né? Intercorrências, como você comentou, né? Uma ptose de pálpebra, né? Uma aplicação em depressor de ângulo da boca que pega, né, o depressor do lábio inferior, que pode acontecer um desvio de rima. Então, a gente entrega uma técnica segura, mas, como digo, profissional que nunca passou por uma situação de intercorrência, porque dificilmente está tendo uma demanda de dia a dia de atuação. Exatamente. Então, a gente tem que intercorrência para todo mundo. Exato, a gente tem que estar preparado para isso. Melhor que não aconteça.
mas você tem que ter o raciocínio de como agir, né? Então, para isso, a gente também tem algumas técnicas dentro da fisioterapia que podem, sim, trazer uma reversão do efeito da toxina e, assim, corrigir essas alterações, como pitose de sobrancelha ou um desvio de rima. Sim. Então, a gente aborda tudo isso no curso também e, óbvio, vai para toda a parte de mapeamento. Temido mapeamento. Temido mapeamento. Todo mundo acha que a parte mais difícil é a aplicação. Não, gente, é planejamento. Não é planejamento, porque isso também é muito ensinado no curso, não é um protocolo. Toxina, eu acho que é o tratamento mais individualizado que existe. Perfeito. E isso a gente faz o despertar de raciocínio no curso, né? Aquela paciente precisa do quê? De qual a quantidade de unidades por ponto, né? A dosagem, o que a gente vai... Aonde que vai colocar? Mais para cima, mais para baixo? Mas por que essa paciente tem que ser um ponto mais para cima? Porque quer arquear a sobrancelha, né? Ou porque é que ela já tem uma pitose de pálpebra? E isso eu não vou conseguir corrigir com a toxina, mas eu posso amenizar de acordo com o ponto que eu vou colocar para levantar um pouquinho mais a sobrancelha ou menos, por raciocínio de atividade muscular. E fisioterapeuta entende muito sobre função muscular, né? E depois desse mapeamento, desse estudo, uma grande carga horária de prática em ambulatório com pacientes. Isso eu posso dizer que é um grande diferencial do Instituto Ara. Eu acho legal a gente frisar bem, quando a gente fala de clínica escola, gente, não é um paciente que o professor vai demonstrar e sucesso, beijo pra ti. Não. Vocês têm agenda, o aluno ele consegue aplicar, ele consegue planejar. Então, isso que eu acho mais legal. A oportunidade de entender até onde está sendo feito realmente o que foi aplicado em sala de aula. Perfeito, perfeito. A gente precisa de atuação, né? A gente precisa que a pessoa crie mão, que tenha prática. E tudo isso supervisionado, trazendo segurança, né? Porque isso também é importante destacar. Porque, às vezes, a falta de prática, a falta de pacientes modelos, de pacientes reais com queixa, né? Porque não é, assim, apenas simular a aplicação. É a aplicação real. Ai, tá doendo. O que tu faz quando o paciente falar que tá doendo? Perfeito, né? Então, são estratégias, né? Até mesmo uma crioterapia ali, que o fisioterapeuta domina muito. É uma possibilidade da gente fazer, né? E, então, por isso que é importante ter essa prática bem robusta, né? A gente consegue oferecer isso para o aluno. Quando eu conversei contigo, há um aninho e pouco atrás, eu falei a gente conversou sobre a fisioterapia dermatofuncional. Perfeito. A primeira pergunta que eu te fiz, eu não sei se tu vai lembrar, foi: o que faltou na tua pós-graduação? Show. E quando a gente desenvolveu a pós da dermatofuncional, foi realmente visando o que você precisa saber para quando você estiver em consultório. Eu estou no consultório, eu tenho uma paciente com essa queixa. E isso foi uma troca que a gente fez também com o teu nicho de mercado, falando com outros profissionais fisioterapeutas. Sim. Faltou isso na minha pós. Hoje em consultório eu preciso disso. O que você sente quando você vê o projeto pronto, assim? Porque eu vejo uma fisioterapia muito copia e cola. Perfeito. E não é essa proposta e não há atualização. E o mercado, como a gente mesmo disse, da estética, tem essa atualização recorrente. Então, o que você traz hoje olhando o projeto pronto? Perfeito. Bom, quando você me fez essa pergunta, eu não lembrava que você tinha feito, mas agora eu lembro da nossa conversa. Eu falei principalmente sobre a noção realmente do que é ter um consultório, uma clínica, sabe? Porque eu vejo muitas vezes outros cursos de pós-graduação dando muito conhecimento, mas o aluno saindo, né, com aquele título, mas sem saber por onde começar. Então, um dos diferenciais da nossa pós já é começar com o primeiro módulo raciocinando sobre
o que eu preciso para ter um consultório. Lembrando que não é o único campo de atuação do fisioterapeuta dermatofuncional, mas grande maioria, eu diria que uns 80%, pensa muito em atuar, empreender, ter um consultório, ter uma clínica. Então, a gente optou por já também dar essa noção tanto de empreendedorismo, administração, sobre regulamentação, importantíssimo, ética e também sobre biossegurança, já de cara, eu diria assim, né? De imediato, para que a gente conseguisse, assim, ter um profissional antenado nos próximos módulos de conhecimento técnico, já podendo incorporar no seu dia a dia, né? E outra questão que que a gente conversou bastante foi a necessidade desse contato com o público, com pacientes reais. Que não é um perfil da físio. Não é. E a gente colocou ali 2 módulos de ambulatório, de clínica escola, no meio do curso, porque antes teria toda a base de conhecimento teórico e prático também sobre tecnologias, terapias manuais, sobre cosmetologia, sobre recursos como microagulhamento, como peelings, né, a carboxiterapia, ozonioterapia, enfim, todo esse universo de recursos para a dermatofuncional voltado para a estética, e assim 2 módulos, um facial e um corporal, de atuação com pacientes reais, com queixas, para que haja o raciocínio clínico do começo ao fim. Do quê? De uma boa recepção do paciente, abordagem, avaliação, diagnóstico fisioterapêutico, definição de objetivos e a prescrição de um bom plano de tratamento, já iniciando ali naquele atendimento, mas falando o que deve ser feito em continuidade. E, lógico, associando os módulos anteriores que foram ministrados. A aplicabilidade real. Aplicabilidade real. Porque a gente tem que mostrar isso. Às vezes, na pós, os módulos, né, em outras eu diria, são isolados, são jogados. E o aluno tem uma certa dificuldade de conectar, de associar. O que eu posso, num lipedema, o que eu posso associar? Será que eu posso fazer uma drenagem linfática, um LED, umas ondas de choque? Mas como que eu faço? O que eu começo? Eu faço primeiro a drenagem? Será que eu posso fazer as ondas de choque no mesmo dia? Ou será que é na semana seguinte? Então, esse é um raciocínio despertado nesses módulos de ambulatório. É realmente uma evolução de raciocínio clínico. Eu costumo dizer que quando a gente tem um cliente real, com queixas reais, é muito além do que tu sabe. Tu tem que também ter o tato, o cuidado de saber direcionar o profissional, o paciente. Então, isso é muito importante. E é isso que a gente traz. Raquel, deixa eu falar mais uma coisa que eu posso te interromper. Mas vamos lá. Sobre, continuando esse pensamento de estrutura do curso, eu fiz questão de formular a grade com todas as áreas de atuação do fisioterapeuta. Muito bem lembrado. Então, além da estética, né, vem dali as específicas, digamos assim, que vem o paciente queimado, o pré- e pós-operatório de cirurgia plástica, a endócrino, obesidade e cirurgia bariátrica. Tem uma grande atuação. Alta, né? E o fisioterapeuta precisa ainda fortalecer essa atuação, se integrar na equipe interdisciplinar. Então, é um bom nicho de mercado, tá? Também a angiologia e a linfologia, paciente oncológico. Geralmente a gente associa muito, por exemplo, linfedema pós-linfadenectomia, pós-mastectomia, câncer de mama, né? Então, o fisioterapeuta, que é especialista em saúde da mulher, que é a minha segunda especialidade, atua nisso, sim. Só que aí o grau avançado de linfedema traz feridas na pele. E o fisioterapeuta dermatofuncional tem
conhecimento para atuar nisso. Então, a gente também tem uma atuação além do especialista na saúde da mulher, tá? E tudo isso é ofertado dentro também dessa pós-graduação. Então, as áreas bem específicas. Está mais no final, por quê? Porque muitos recursos da eletrotermofototerapia, da terapia manual, está no tratamento. Depois. Sim. E o mais legal da pós-graduação do Instituto Ara é o raciocínio sequencial. Isso era uma das coisas que a gente tinha conversado, que é o perfil do Ara, que quando você veio conversar comigo, eu falei, ai, Andréia, que bom, tô feliz por isso. Porque o raciocínio do profissional é uma construção, é um degrau atrás do outro, né? Então, por isso, a gente sabe que tem algumas instituições que é esse sistema carrossel, que não me agrada muito, porque... Como é que tu vai largar um aluno no meio de uma aula? Como que o aluno vai começar a tratar o queimado se ele ainda não teve nenhuma noção sobre a fisiologia, fisiopatologia, fisiologia de reparo tecidual ou a fisiopatologia de uma cicatriz hipertrófica, de uma cicatriz aderida, né, de uma fibrose? Não tem como. Então, facilita o conhecimento nesse raciocínio sequencial. Eu concordo totalmente contigo. E quando a gente fala hoje sobre o mercado da fisiodermatofuncional, na tua visão, assim, qual que é a maior dificuldade? Quais são os maiores desafios hoje? Eu tenho uma muito clara. Fale, então, vamos ver se eu concordo. Eu acho que a falta de conhecimento da sobre a dermatofuncional. Sim. Você diz a falta da sociedade conhecer Isso. o que o fisioterapeuta dermatofuncional faz. Perfeito. Concordo plenamente contigo. Até a gente conversou algumas vezes, né? Nossa, é sério que existe isso? Sim, existe. Então, eu acho, sim, que a gente precisa se pôr mais no mercado. Mostrar mais esses diferenciais. Atuar mais com essas populações específicas, né? Porque isso traz visibilidade para a nossa profissão, sabe? Eu acho que o público ele vai muito no manada. Isso. E esquece que tem um outro público que pode ser abraçado. Eu acho que é aí que se fortaleceria. E concordo. Eu sou, por exemplo, a toxina botulínica está aí com o acórdão introduzido no fisioterapeuta nos injetáveis. Tem muita coisa por vir, não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Mas isso é mais um recurso do que a gente pode ter. Vou voltar num tópico. Cicatriz hipertrófica queloidiana. Tem técnicas injetáveis para tratar essas alterações cicatriciais. Mas assim como a própria radiofrequência, um LED terapia, que seria uma fototerapia, o taping, a terapia manual, tudo isso pode compor um tratamento de um paciente com essa queixa. Às vezes, um ou outro vai ser definido para aquele indivíduo, mas diversas são as abordagens. Então, o fisioterapeuta ele não pode estar com foco apenas em um procedimento. Ele tem que ter essa visão da especialidade. Eu acho que quando a gente fala da visão ampla, é isso que falta. Eu sinto que hoje essa é a maior dificuldade. Ele, além da consciência, o profissional em si entender as possibilidades de mercado que ele tem. E o que é o que não ocorre. E eu também vou colocar mais uma coisa aqui, sobre a dificuldade do trabalho interdisciplinar. Eu acho que isso não é só do fisioterapeuta, lógico, mas a gente precisa desenvolver mais isso, André. Por exemplo, eu tenho colegas maravilhosas farmacêuticas que me ensinam muito sobre a parte da cosmeto, né? Que ensinam muito sobre as substâncias injetáveis. Então, eu acho que a gente precisa diminuir um pouquinho, assim, o ego. Total. E trabalhar... Pouquinho não, muito. E trabalhar, né? Porque ninguém se ofenda, a gente fala um pouquinho, né, André? Mas, assim, real, a gente sabe, tem colegas que, meu Deus, não, porque eu não quero conversar com aquele, porque ele não é da minha área de formação. Peraí, gente. Eu acho isso é o cúmulo. Eu acho que isso diminui o prestígio total daquele profissional. A gente tem uma troca fantástica com todos os profissionais da área da saúde estética.
E quando a gente souber dialogar, todo mundo vai ter essa área de destaque, porque realmente a formação traz o diferencial, né? O fisioterapeuta, por exemplo, faz muitos procedimentos que outros profissionais fazem, mas o olhar da funcionalidade, né? Uma cicatriz não pode trazer limitação de amplitude de movimento, pode trazer uma dificuldade, por exemplo, de abrir um pote, uma compota, né? Então, a gente tem muito essa visão, né? Do quanto que isso pode ser impactante. Eu acho que a gente pode trabalhar muito em conjunto. Então, essa é uma dificuldade, essa é um fator limitante para o crescimento de todos os profissionais. Eu concordo totalmente. Eu acho que a gente não tem que ter medo. Ninguém é concorrente, a gente tem que entender que todo mundo é profissional da saúde, são todos colegas. E quando a gente tem uma troca real de casos clínicos, a gente consegue todo mundo se ajudar, e isso traz um conforto para a classe. E não se apeguem em reserva de mercado. Perfeito. Então, isso é um fortalecimento que a gente precisa para todas as áreas, tá? Então, quanto mais profissionais ingressados na área, melhor. Melhor, concordo. E assim, trabalho, né, numa clínica em Curitiba, que eu faço parte dessa equipe, em que a gente tem diversos profissionais. E é tão bacana, porque a gente sai de uma sala, vai para outra, às vezes chama, tem mais do que um profissional avaliando o mesmo paciente, né? Simultaneamente mesmo, para que a gente consiga, sim, ter uma interação e oferecer o melhor para o paciente. Sabe um lugar que eu adoro? Diga. Sala dos professores. Tem farmacêutico, tem enfermeiro, tem pessoal da odonto, tem pessoal da físio, tem pessoal da biomedicina, e tá todo mundo conversando sobre o mesmo caso. Perfeito. Eu acho incrível, porque tem troca. Total. E essa troca de casos acrescenta muito no ensinar. Exatamente. Um bom professor, na minha opinião, ele tem que ter essa prática, esse tato, esse contato, né, com o paciente, e porque esses casos enriquecem o ensino, o exemplo traz também muita atenção do aluno, né? E outra questão nós profissionais da área da saúde estética, nós fomos treinados para resolver problemas. Então, quando a gente tem casos reais, né, ou estudos de caso, a gente consegue, sim, montar o quebra-cabeça e trazer, assim, o aluno para o raciocínio clínico. Então, isso agrega muito. Doutora, a gente está se direcionando para o final do podcast. Eu queria, antes de finalizar, que você deixasse uma reflexão, um recado voltado principalmente ao público da fisioterapia, que eu acho realmente que a nossa função aqui hoje é conscientização. Então, perfeito. Eu queria que você deixasse um recadinho. Perfeito. Eu acho lamentável, porque tá tão gostoso o papo, que a gente podia ficar aqui um bom tempo, né? Tagarelando. Vamos lá, então. O que eu penso para o fisioterapeuta, né? É um profissional que já pensa muito em o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. Então, se você é fisioterapeuta, se você pensa que você pode acrescentar na vida de uma pessoa, foque também nesse olhar da estética, da funcionalidade para os distúrbios estéticos, mas também dermatológicos, para que você traga bem-estar, satisfação para os pacientes e assim entregue algo que no dia a dia daquela pessoa está faltando. Então, o interesse pela área da dermatofuncional é necessária para que a gente consiga mudar principalmente essa visão da sociedade quanto à futilidade, não, a relevância dessa especialidade, da atuação com esses profissionais. Sem dúvida nenhuma, eu sou realizada na minha profissão.
E se você é fisioterapeuta e quer ter relatos de pacientes quanto à mudança da vida, é uma especialidade que traz, né, não só retorno financeiro, porque isso é necessário também, é o nosso trabalho, mas principalmente aquela valorização de fazer a diferença na vida dos pacientes. Trabalhar com autoestima, eu digo que é sempre a melhor parte. Com certeza. Doutora, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo. Muito obrigada. Pessoal, foi um prazer. Hoje a gente está finalizando o AraCast. Eu espero vocês no próximo episódio.